Sejam bem-vindos ao canal Direito Imobiliário para Iniciantes. Meu nome é Camilo Rogério, sou advogado e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso, sobre esse cuidado que você tem que ter para não ter esse prejuízo em uma desistência de um contrato de compra e venda. E falando em contrato de compra e venda, deixei aí embaixo na descrição os links dos cursos de contrato de compra e venda. Não é modelo, tá pessoal? Alguém me perguntou ali se era modelo que eu estou ofertando, mas não, realmente é uma aula, é um curso em que eu falo cada cláusula do contrato, o porquê tem que ter, porquê é bom que tenha, o que é bom constar, né? Então é um curso completo, tá? E no segundo ponto ali, um curso de matrícula imobiliária que você precisa aprender a ler. Então são mais de 400 tópicos onde eu falo só sobre isso, certo? Então um recado bem rápido aí. E bom, vamos lá. O que acontece se desistir da compra do imóvel? O que pode acontecer aí se houver essa desistência? Vai depender do contrato, então eu já deixo um ponto aqui que é como se fosse um asterisco aqui, né, um ponto de atenção, que vai depender do contrato. Eu não posso falar aqui por todos os contratos, mas eu posso falar um ponto que tem em praticamente todos os contratos, tá? Você tem que observar também ali a lei do distrato, onde ela vai ter ali alguns regramentos, inclusive situação de prazo e tudo mais. Mas aqui, o que acontece, eu estou falando diretamente ao prejuízo financeiro, ao mais importante aqui, digamos assim, na maioria dos casos, que é o prejuízo financeiro, que é a cláusula penal, que realmente existe na maioria dos contratos. Se você já se deparou com algum contrato que não existe, deixa aí nos comentários para a gente ver como é que foi isso, tá? Mas a cláusula penal. Existe uma questão ali de razoabilidade dessa cláusula. O que seria ali a razoabilidade? Vamos lá. Quando você faz um compromisso de compra e venda, você tem ali uma situação de eventual desistência, né? Ou seja, normalmente os compromissos eles não permitem que a parte desista, que o contratante ali, o comprador ou o vendedor, que alguma das partes desistam do contrato, e ali tem algumas condições, tem alguns critérios, um deles, por exemplo, é o pagamento do preço, né? Então vamos supor que você firmou um contrato de compra e venda para pagar esse imóvel em, por exemplo, ali 20 vezes, certo? 20 parcelas. Ok. E aí você pagou 3 parcelas e viu que não vai conseguir pagar mais. Aí você fala assim, olha, amigo, eu quero desistir dessa compra aí, para mim não faz mais sentido, não consigo pagar mais, pode ficar com o imóvel para você, tá? É um dos pontos aí que pode acontecer, uma situação possível, inclusive. Perfeito. E aí a pessoa fala assim, olha, eu não quero, na verdade eu vendi o imóvel para você e você tem que honrar com os pagamentos. Ah, não, mas eu não consigo pagar. E aí, como é que fica esse imbróglio, né? Na verdade, então se houver a desistência da parte, ela está fazendo o quê? Um descumprimento. Então, aconteceu aqui um descumprimento do contrato, tá? Ficou bem feio aqui, mas é um descumprimento. Houve um descumprimento do contrato, então nisso incide o quê? A cláusula penal, que eu acabei de mencionar aqui. Essa cláusula penal, normalmente, tá? Agora não tem uma regra, mas normalmente é de 20% o valor do contrato. Então vamos supor que o valor desse imóvel que você estava comprando era de 500 mil reais. Vamos usar, esse número como exemplo, tá? 500 mil reais. 20% então seria o que? 100 mil reais. Olha só, 100 mil reais seria a multa. Então, poxa, você quer desistir do negócio, você está fazendo aí um descumprimento contratual e aí pode incidir a multa, que nesse meu exemplo é de 20%. E essa razoabilidade da cláusula que eu comentei aqui, da cláusula penal, realmente é isso, que há uma divergência de decisões, quando eu falo decisões, decisões judiciais, tá? Decisões no judiciário sobre a cláusula penal. Mas é muito comum você ver nessas decisões que há uma razoabilidade numa multa de 20% o valor do negócio, ok? Então, aí você pode ter ali, por exemplo, se a pessoa já pagou 300 mil, vamos supor que você tenha pago aí 300 mil já, nesse mesmo exemplo, certo? 20% é 100 mil, então essas decisões judiciais entendem o quê? Que vai se reter aí 100 mil, vai ficar retido, ok? E o restante, os 200 mil, vai para a pessoa do comprador, vai ser devolvido para o comprador. É possível esse tipo de situação também, eu já vi decisões judiciais nesse sentido. Como também já vi, por exemplo, a situação de, tudo bem, eu posso reter uma parte do dinheiro, porém, eu posso aplicar a multa mesmo assim. Então, aí o montante já aumenta, né? Então, já vi decisões nesse sentido. Por isso que eu trago aqui a situação de divergência de decisões, certo? Mas uma multa razoável ali seria de 20%. Além dessa multa de 20%, existe também a taxa de fruição do bem, que é um outro prejuízo, digamos assim, que a parte teria, né? Que a parte que desistir teria esse prejuízo. Por quê?
Porque vamos supor que você, o comprador, nesse meu exemplo aqui, para pagar em 20 vezes, pagou 3 parcelas e quer desistir. E aí a multa do negócio é 100 mil reais. Só que aí você ficou, vamos supor, 3 meses nesse imóvel. Então você tem a taxa de fruição do bem, que também boa parte das decisões judiciais entendem por ser 0,5% o valor do imóvel. Então vamos lá, 0,5% ao mês. Então se a gente está falando do imóvel de 500 mil reais, 0,5% seria o quê? Uma conta rápida aqui, R$ 2.500 por mês, ok? Por mês. E aí, nesse sentido, você tem ali, além dos 100 mil, uma outra dívida aqui de, nesse meu exemplo de 3 meses, R$ 7.500, certo? Então, basicamente, é esse o prejuízo que você vai ter que ter. Por isso que você tem que pensar bastante antes de assinar o contrato de compra e venda. Lógico, todos os dias muitas pessoas estão assinando o contrato de compra e venda, mas é importante que se tenha consciência disso para fazer um bom negócio e não ter um prejuízo aí, certo? Basicamente são essas penalidades, entre outras, como eu falei, a depender do contrato, tá? Isso aqui não é uma regra. Então, se você já viu algo diferente, deixa aí nos comentários também. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, isso é muito importante para você acompanhar aqui os lançamentos dos vídeos. E até a próxima!